abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto passando aqui mais uma quarta-feira. E quarta-feira, você já sabe, é dia de quarta com o bispo. Essa programação abençoada que há alguns anos a quarta região vem promovendo para que o bispo da região, quem é a liderança, o superintendente da região, tenha a oportunidade de compartilhar princípios de Deus com vocês e também ênfases pastorais para esse tempo. Lembrando que nós já estamos caminhando para reencontrarmos como povo metodista capixaba no dia 1º de maio. Nós estaremos juntos, vai ser um tempo de Deus abençoadíssimo para nós. Eu quero encontrar ou reencontrar você aí. Então, dia 1º de maio, às 9 da manhã, de 9 às 16 horas, todos os metodistas do Espírito Santo estarão juntos na Igreja Metodista Central de Cariacica. Nós estaremos juntos para a glória de Deus, se Deus assim nos permitir. Nós tivemos o primeiro encontro, primeiro congresso, primeira conferência, na verdade, dos metodistas capixabas no ano passado, no feriado de novembro. Foi um tempo de derramar de Deus, foi um tempo de derramar do Espírito sobre nós. E eu não tenho dúvidas de que o dia 1º de maio vai ser, na verdade, não repetição, mas vai ser mais abrangente, tem tudo para ser mais abrangente a ação de Deus, a participação das igrejas, as caravanas. Então se una aos seus irmãos e irmãs, à sua igreja, do seu distrito. 1º de maio estaremos juntos na Igreja Metodista de Cariacica. E que bom que você está aqui, porque nós temos algo para compartilhar da parte de Deus, nós temos algo para receber da parte de Deus e nós não temos aberto mão desse momento. Eu sei que tem muita gente que não pode assistir e participar da quarta com o bispo ao vivo, então acessa depois, vê os vídeos depois e eu fico igualmente satisfeito. A minha alegria é saber que seja ao vivo ou em outro momento, por não poder estar ao vivo, essa palavra de Deus tem chegado até você. Então curta, comente e compartilhe sobre esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ajudar a fazê-lo chegar a mais pessoas. Hoje eu quero compartilhar com vocês princípios da palavra de Deus que estão baseados em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Eu não tenho hoje como colocar na tela os versículos bíblicos, então você acompanha comigo, lendo na sua Bíblia, ou então, se você não tiver como, pelo menos ouça com atenção. Lucas 13, versículos de 6 a 9 dizem assim: E passou a narrar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor, ao agricultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Para que ela está ocupando ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa ainda esse ano até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não der fruto, cortá-la-ás. Gente, esse texto é um famoso texto que fala da parábola de uma figueira estéril, de uma árvore que não produzia frutos. E esse é um problema sério, porque uma árvore que não produz frutos, logo significa que essa árvore não está cumprindo o seu propósito. Porque uma figueira, ela não serve apenas para embelezar um lugar, ou então para dar sombra. Uma figueira serve para dar frutos. É uma árvore, digo, frutífera. Então, como árvore frutífera, ela não serve exclusivamente para dar sombra, para sombrear, ou então para embelezar um lugar. Ela serve para dar frutos. Se ela não dá frutos, uma figueira que não dá frutos não serve, tem que cortar e lançar no fogo. Então, toda vez que alguém planta uma árvore frutífera, tem a expectativa de recolher frutos nela. E esse texto está falando que o dono da árvore, todo ano, ia lá buscar frutos e nada encontrava. Até que ele pediu ao viticultor, quem cuidava da árvore, o seguinte: amigo, corta logo essa árvore, para que eu vou mantê-la aí ocupando espaço inutilmente? Ela não dá frutos, todo ano eu venho aqui buscar frutos e nada de frutos nessa árvore. Melhor cortar logo.
E o viticultor, o agricultor, então, pede ao seu senhor que tivesse paciência por mais um ano, porque ele iria de novo preparar aquela terra, cavar a terra, botar ali os remédios necessários para que desse mais um ano de observação. E ele foi categórico no seu pedido e bem claro quando ele disse o seguinte: olha, daqui a um ano nós avaliaremos. Se ela der frutos, bem, se ela não der frutos, então o senhor pode mandar cortá-la. Nós bem sabemos que esse texto é uma parábola, é uma representação, é uma historinha contada por Jesus para representar coisas da vida real e coisas muito profundas. O dono daquela árvore é o próprio Deus. O agricultor, aquele que prepara e que intercede pela árvore, é o próprio Jesus, o nosso advogado. E a árvore somos vocês e eu. Somos nós. Perdão, a árvore sou eu e é você. A árvore somos nós. Nós somos essa árvore. Nós somos essas pessoas que Deus está preparando, capacitando, investindo para que dê frutos. E toda árvore que é plantada, sendo ela uma árvore frutífera, se tem expectativa de dar frutos. E Deus nos plantou como árvores, Deus nos fez como árvores frutíferas. Deus investiu na nossa vida como árvores frutíferas na expectativa de que em todas as áreas da nossa vida nós venhamos a dar frutos. Já que Deus é o dono da árvore, o agricultor intercessor é Jesus, e eu e vocês somos, na verdade, essa árvore, representado por essa árvore, nós precisamos entender algumas coisas específicas. Primeiro é que Deus não te fez como uma floresta. Nós não somos a representação de uma floresta. Nós somos a representação de árvores específicas. Florestas, elas são, na verdade, a união de várias árvores, de várias vegetações diversas. Então, é um conjunto de coisas. A árvore é uma unidade, é algo específico. Deus não te fez como uma floresta, Deus não me fez como uma floresta. Deus me fez uma parte dessa floresta. Deus me fez uma árvore, Deus te fez como uma árvore. E por que eu estou enfatizando isso? Porque florestas podem ser belas, florestas podem ser até bonitas, mas florestas só são bonitas de longe. Você já entrou dentro de uma floresta? Você já viu ordem numa floresta? Florestas são desordenadas. As suas sementes são levadas por pássaros ou até mesmo pelos ventos. Então, uma plantação é ordenada. Você programa, você ordena, você dá ali um senso de organização. A floresta não. Florestas não têm ordem. Florestas são, na verdade, desenvolvidas por sementes que são levadas pelo vento ou por pássaros. Então elas crescem desordenadamente. E nós não somos florestas. Por quê? Porque nós fomos planejados e planejadas por Deus. Nós fomos planejados e planejadas à semelhança de Deus. Existe uma ordem nesse negócio. Existe um propósito de Deus com tudo isso. Você não foi simplesmente gerado a partir de um conceito de desordem. Por acaso, eu e vocês fomos planejados por Deus. Existe um propósito na sua vida. Você não nasceu por acaso. Se fosse apenas para dar sombra ou beleza a algum lugar, não haveria então necessidade alguma de você ter sido planejado, de você ter sido criado à semelhança de Deus, porque você poderia simplesmente ter sido criado no pacotão dos animais irracionais. Você e eu poderíamos ter sido uma ideia de Deus, poderíamos ter sido ideias de Deus criados à semelhança dos animais irracionais, ou das montanhas, ou dos mares, ou das estrelas, dos rios, ou até mesmo das florestas, sem ordenação, sem um planejamento específico, como uma árvore frutífera é. Então entenda de uma vez por todas que existe propósito com a sua vida. Existe um propósito com a sua vida, existe um ideal específico de Deus com a sua criação. Existe algo que Deus, ao criar você, Ele teve
a intenção de fazer, e por isso a indignação dele quando ele não encontra frutos. Por isso que ele fica muito chateado quando ele não encontra em nós frutos dignos daquilo que ele planejou, frutos condizentes com aquilo que ele idealizou. Nós fomos planejados para frutificarmos. Escute, a nossa vida tem sido frutífera ou apenas ocupamos espaço? Porque você deve lembrar no texto que nós lemos que aquela figueira não dando frutos, o próprio dono daquela árvore disse o seguinte: olha, para que a gente vai manter essa árvore aí ocupando inutilmente espaço? Então alguém vai dizer assim: ah, mas a tua vida não é inútil. Não, a sua vida não foi planejada para ser inútil, mas ela pode se tornar inútil. São sutilezas, mas são diferenças importantes. Não significa que a minha vida não possa alcançar um nível de inutilidade. Significa que a minha vida não foi criada por Deus para ser inútil. E para você que agora está me ouvindo, me vendo e que tem tido essa sensação de inutilidade na vida, saiba, a sua vida só é inútil se você quiser que ela seja. Porque você não foi planejado para a inutilidade, para não dar frutos, para não gerar coisas que venham beneficiar um projeto maior de Deus na sua vida ou através da sua vida. A necessidade de frutificar é para algumas pessoas, encarada como uma indiferença ou como algo insuportável. É encarado por algumas pessoas como algo inatingível. E essa mentira na nossa alma precisa ser desfeita. Não existe sentido uma vida que aceita a mediocridade e a inutilidade. Mas para uma vida que reconhece que em Deus nós fomos feitos com propósitos definidos, então eu não aceito ser uma floresta. Eu sou uma árvore plantada com uma finalidade específica. Eu não sou resultado de sementes que foram lançadas sem qualquer planejamento. Eu não sou resultado de sementes que foram trazidas por ventos. Eu não sou resultado de uma semente que pássaros foram espalhando enquanto voavam. Eu sou resultado de um planejamento específico de Deus. Específico de Deus para frutificar num lugar específico. Tem gente que não leva isso muito a sério, mas essa parábola contada pelo próprio Jesus mostra que o próprio Cristo entendeu a necessidade de ter ali uma árvore que produzisse frutos. E ele ficou muito indignado quando ele percebeu que aquela árvore não estava alcançando a sua finalidade. E Deus fica igualmente triste quando olha o potencial que você tem, o potencial que Ele mesmo pode gerar na sua vida e quando Ele vê que isso não está alcançando o seu objetivo. Então, primeira coisa, você não é uma floresta, você não é resultado do acaso ou de algo desordenado. A sua vida tem sentido em Deus. Uma outra coisa nesse contexto que nós lemos, o texto de Lucas 13, é que Jesus deixa muito claro que Deus tem uma intencionalidade de avaliar o terreno. Ele está sempre avaliando. O viticultor, o agricultor, que representa aqui o intercessor, o Cristo, ele pede mais um ano para que aquela figueira pudesse frutificar. Ele pede mais um ano para a misericórdia do dono daquela árvore, para que ele tivesse misericórdia, mais um ano pudesse investir nela. Então é claro nesse texto que o especialista, o viticultor, o agricultor, ele não tem qualquer momento em cogitar problema na árvore ou na semente. Ele não cogita que o problema foi a semente. Ele ele tem certeza que o problema é na terra. A semente de Deus não é problemática. A semente de Deus não tem qualquer variação, qualquer associação com algo que possa gerar problemas para ela. A semente da palavra de Deus é perfeita. Aquilo que Deus proporcionou, propôs para nós, é a sua boa, perfeita e agradável vontade. É tudo de bom. O grande problema, segundo o viticultor, segundo o próprio Cristo nessa sua parábola, nessa sua história, o grande problema é o terreno. Tanto é que ele diz para o dono: olha,
deixa eu preparar melhor aqui o terreno, deixa eu colocar uns remédios, deixa eu colocar algumas coisas que podem ajudar. Por quê? Porque o problema não está na semente, o problema não está no dono da árvore, o problema está no terreno que precisa dar condições àquela semente de se desenvolver de forma adequada. A Bíblia chega a contar a parábola do semeador, falando sobre as características de terrenos que acolhem boas sementes. O problema nunca foi a semente, o problema sempre foi o terreno. O bom terreno, segundo a Bíblia, é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. O problema da falta de frutos, o problema da falta de uma vida de qualidade, o problema da falta de uma vida de significado, o problema da falta de uma vida de relevância não está na estrutura que Deus criou. Não adianta você colocar a culpa no mundo, no irmão, na irmã, no pastor, na pastora, no bispo, na bispa, na igreja, na estrutura denominacional. Tem muita gente que fala, o problema é que a estrutura da minha igreja é assim, assim, assim. Para de ficar dando desculpa. Ou, a não ser que você saiba mais do que o texto bíblico. O problema nunca foi a estrutura em que Deus colocou a árvore. O problema sempre foi o terreno que precisa dar a essa semente condições adequadas para ela se desenvolver. Então vou repetir. O problema nunca foi a estrutura da árvore. Nunca foi a estrutura da semente. O grande problema sempre foi o terreno que acolhe a estrutura da semente. O grande problema é sempre o meu e o seu coração. Se o meu e o seu coração estiverem abertos para ouvir e obedecer a palavra de Deus, não tem condição dessa semente não se desenvolver. Escute o que o vosso bispo vai dizer. Não tem crise de rede de educação, não tem crise da sociedade, não tem dificuldade dentro do ambiente de contexto em que uma igreja é colocada. Não existe problema financeiro, não existe levante do homem e da mulher que consiga abafar, impedir o fruto que se desenvolve, que é gerado de uma semente que é boa, que é a palavra de Deus, quando ela é lançada num terreno que acolhe da forma adequada. Não tem semente que não se desenvolva e dê frutos se o terreno é bom. E o terreno é o meu coração e é o seu coração. Um ano se passou e não houve frutos. E o dono da árvore falou, corta. Por quê? Porque o objetivo dela foi ser plantada para dar frutos. O intercessor pediu, vamos dar mais um ano, vamos preparar mais, vamos reavaliar aqui o solo, vamos dar mais condições do solo de produzir meios para que essa semente se desenvolva. Mas vai chegar o tempo em que, se ela não der fruto, corta. Mas se ela der fruto, então ela cumpriu seu papel. Eu quero encerrar esse tempo declarando que a sua vida não é uma floresta. Você não é uma floresta. Você foi criada por Deus em um local específico, com objetivo específico. Você não é resultado de sementes levadas pelo vento ou por pássaros. Florestas são bonitas de longe. Você já viu uma floresta bonita quando você está dentro dela? De longe ela é bonita. Quando você chega perto, você vê que não tem ordem nenhuma numa floresta. Faça esse teste e você vai ver qual é o resultado dele. Florestas são bonitas lá de cima do avião, em fotos de longe. Quando você está dentro da floresta, você vê que não tem nenhuma ordem ali. É tudo desordenado. Você foi criado com um propósito definido em Deus para frutificar em um lugar específico. Segundo, nunca esqueça que Deus, embora seja um Deus amoroso, bondoso, gracioso, Ele tem intencionalidades com essa árvore que sou eu e você. E um dia não haverá nada mais a fazer se não dermos fruto que cortar. Mas Ele ainda tem possibilidade de manifestar sua misericórdia sobre nós. Busque a Deus enquanto Ele pode ser achado. Quebrante seu coração diante de Deus. Peça perdão a Deus. Corrija a sua vida, porque Ele quer investir no terreno que é o seu coração, para que ele volte no tempo adequado e encontre aí frutos.
Eu profetizo que frutos de bênçãos de Deus se manifestarão da tua vida, da tua igreja local, da tua família, dos teus negócios, da tua saúde, das tuas emoções. Deus te abençoe. Lembrando, próximo dia 1º de maio estaremos juntos em Cariacica, o grande movimento dos metodistas capixabas. Vai ser um tempo de bênção de Deus e eu quero ver você lá. É para todo mundo estar junto em Cariacica, 1º de maio, de 9 às 16 horas. E na próxima quarta-feira, querendo Deus, estaremos de volta aqui em mais uma Quarta com Bispo. Não vá embora sem antes curtir, comentar e também compartilhar esse conteúdo com seus amigos e amigas. É um tempo de bênção, é um tempo de frutificação. Fica na paz.